Quando a gente migra para uma arquitetura distribuída com Kubernetes, né, uma das grandes vantagens, né, é a gente está aumentando o nosso poder, né, de disponibilidade da nossa aplicação. Então, antigamente, a gente, quando tinha um monolito lá, a gente tinha que fazer um deploy de uma máquina virtual, ali, fazer o deploy da sua aplicação e, no decorrer da utilização, seja por uma eventual sazonalidade, você precisa estar replicando essas máquinas e estar subindo e ocupando recursos ali do seu ambiente. Então, uma das desvantagens que eu vejo é essa: você tem que estar provisionando várias máquinas virtuais ali dentro, estar subindo a sua aplicação e realmente ocupando uma grande gama, né, de recursos de infraestrutura. Quando você migra para uma arquitetura de microserviços, para um Kubernetes, você acaba ganhando algumas coisas. Você acaba ganhando a resiliência e o autoscale, que é nativo do Kubernetes. Você provisiona uma máquina específica, ou uma ou duas, e automaticamente o Kubernetes acaba fazendo um autoscale da sua aplicação, a persistência ali internamente dos pods, da sua aplicação interna. Então, assim, a gente falando um pouco de pods, service, deployments, autoscales e probes, são recursos específicos do Kubernetes, tá? Para auxiliar a administração. Tá? Os pods, o que são os pods? Os pods são as menores unidades aonde estão os nossos containers, aonde estão as nossas aplicações. Um pod pode ter uma ou duas, os dois containers ali dentro. Geralmente é sempre de 1 para 1. Tá? Geralmente 1 para 1. Uma aplicação está dentro de um pod. Em alguns casos específicos, a gente tem um sidecar, tá? Que a gente coloca na frente para justamente estar fazendo uma espécie de monitoria quando a gente utiliza, por exemplo, um Service Mesh para fazer um monitoramento de um Kubernetes. Tá? Falando das services, as services definem tudo que vai entrar pelo nosso cluster. O que eu preciso expor da minha aplicação? Eu preciso expor todas as portas? Eu preciso somente expor uma porta específica dentro do meu cluster IP ali dentro? Eu preciso expor essa porta para a rua? Então, as services definem como a gente vai expor essa aplicação, tá? Seja através de um load balance internamente do Kubernetes, pois ele é nativo. Então, tem um determinado pod que ele precisa ser uma aplicação que ela precisa ser exposta para a rua. Então, através da minha service, eu consigo ali definir qual é o comportamento, né? O que eu preciso expor, se é uma porta 80, uma 443, se é um banco de dados específico para a rua. Tem um balanceamento externo, tem um balanceamento interno, através da service, com poucos cliques, tá? Eu digo que é poucos cliques, com uma pouca escrita você consegue expor o seu serviço. A gente tem os deployments, que é a escrita, que vão dizer justamente como a nossa aplicação ela vai ser deployada, vai ser entregue dentro do nosso ambiente. Então, assim, dentro do deployment, respondendo à pergunta anterior, a gente coloca lá a quantidade de CPU, a quantidade de memória, qual é a nossa imagem, qual é a release que vai ser baixada na nossa imagem, tudo que precisa, se tem alguma variável que precisa referenciar externamente. Então, através do deployment, eu consigo dizer ali qual o comportamento que a minha aplicação vai ter dentro do meu Kubernetes. Tá? Autoscalers. Autoscalers é um assunto assim, bem bacana, né? Mas assim, o Kubernetes tem um HPA, tá? Que é nativo, que através de métricas ele consegue analisar, né? Você define ali métricas específicas para quando a minha aplicação ela deve escalar. Ela escala, tá, horizontalmente dentro do meu cluster. Se é por quantidade de CPU, se é por quantidade de memória, se é por quantidade de acesso, então eu consigo definir ali que a cada X quantidade de requisição, através do Kubernetes, o meu pod, minha aplicação, ela pode ser escalada e qual é o limite de recursos que ela pode ser colocada, tá? E probes é um assunto assim bem interessante, né? Que eu vejo que muita gente hoje não pratica, sai colocando dentro do seu cluster, coloca lá dentro, aí no final, tipo assim, o Kubernetes não resolveu o meu problema, porque quando deu problema na minha aplicação, ela não reiniciou automaticamente, ela não teve o comportamento que o Kubernetes deveria ter, né? Então, assim, uma probe bem definida dentro da minha aplicação e bem referenciada no meu deployment, eu consigo checar se, por exemplo, o meu banco de dados ele sofreu algum timeout e a ação
que ele vai sofrer, por exemplo, um restart na minha aplicação automático, ou é um reconnect. Então, assim, através dessas probes eu consigo definir o que justamente é a ação que meu Kubernetes vai tomar quando eu tenho algum tipo de problema. Então, assim, esse é um tópico que eu deixo aí, que é um assunto assim bem grande, quando até brinco aí com o Leopoldo, quando a gente vai falar de probe, né, quais são as probes que a gente tem que colocar específicas ali para quando a gente vai subir um microserviço, o que que eu preciso realmente colocar para quando eu tiver um tipo de problema, meu pod ali reiniciar automaticamente, se auto-regenerar. Então, é algo que, assim, que eu estou sempre discutindo com os nossos arquitetos, mas é um ponto assim que eu deixo de atenção para quem está migrando aí para microserviços, entendendo um pouco mais, é um assunto bem, bem interessante, tá?